Fala galera, professor Vaguinho passando na sua tela para mais uma aula de língua portuguesa e o assunto de hoje é extremamente importante porque a galera se perde muito nessa questão da coesão e coerência textual, sempre fica essa dúvida do que é um, do que é outro, ok? Então bora para a aula para a gente poder compreender de uma vez por todas esses conceitos aí. Vamos lá. Seguinte. Todas as vezes que nós vamos escrever, sobretudo uma redação, a gente precisa ter ali uma coerência e uma coesão. Claro que eu estou falando de textos formais, né? Eu não estou falando de uma narração, por exemplo, que você pode ter uma informalidade ali, uma piada, não. Estou falando de textos formais. Dissertativo, argumentativo, um texto jornalístico, enfim. Mas, sobretudo, assim, acima ainda disso, estou falando de redação dissertativa, argumentativa que nós utilizamos no Enem, ok? Você precisa obedecer algo chamado coerência e coesão textual. O pessoal sempre tem essa dúvida do que é um, do que é outro. Então, hoje nós vamos tirar essas dúvidas aí, ok? Então, vamos ver o que é coerência e coesão. Dá uma olhada aí no slide. São mecanismos de construção textual. A coerência e a coesão são fundamentais para que um texto seja harmonioso e agradável para o leitor. Então, mecanismos de construção textual. Tá, professor, beleza, são mecanismos. De que trata um, de que trata o outro. Vamos partir primeiro da coesão textual. O que é coesão textual? Depois a gente vê separadamente o que é coerência textual. E aí você vai, na hora de fazer um texto, juntar esses dois mecanismos para ter um texto agradável e um texto de fácil entendimento para aqueles que estão lendo o seu texto, a sua redação, a sua dissertação. Vamos lá, coesão textual, dá uma olhada aí. Trata-se da construção textual na qual o autor utiliza regras gramaticais, ou seja, refere-se à organização do texto. Para tal, há estratégias específicas que devem ser usadas. A anáfora, que é a retomada de informação, e a catáfora, que é a antecipação da informação. Então vamos traduzir isso que estava trazendo no slide. Simples, cara. Você vai ter que construir a sua redação de acordo com as regras gramaticais, certo? Isso é coesão textual. De uma maneira mais crua, de uma maneira mais simplificada, isso é coesão textual. Então, assim, existem coisas dentro do texto que, dependendo de onde você colocar uma palavra, onde você coloca outra palavra, fica meio estranho, meio esquisito. Agora, existem alguns tipos de coesão textual que a gente faz e a gente vai ver isso aí. Você vai ver que tem muitas coisas que você acaba escrevendo num texto. Vamos tirar essas dúvidas aí, bora lá para o slide. Nós temos aí a referência pessoal, que são uso de pronomes pessoais e possessivos. Um exemplo aí, Beto e Priscila casaram. Eles não pretendem ter filhos agora. O que se fez aí? O que se fez aí? Utilizou um pronome para poder retomar algo que foi dito anteriormente, certo? Para que eu vou utilizar isso? Cara, simples, pra você não ficar repetindo. Você imagina, dá uma olhada aqui. Beto e Priscila casaram. Beto e Priscila não pretendem ter filhos agora. Veja que fica esquisito, né? Você repetir de novo o termo que foi dito antes, então você consegue fazer uma substituição de algo que foi feito, pelo pronome pessoal, nesse caso aí. Eu substituí a palavra Beto e Priscila por eles, ok? O próximo aí, exemplo, vamos lá. Fiz todas as tarefas com exceção desta, arquivar a correspondência. Agora, eu estou utilizando um pronome aí, um pronome demonstrativo, para poder dizer algo que está depois do texto. Você consegue identificar aí? Vamos dar uma olhada aí de novo. Fiz todas as tarefas, com exceção desta. A palavra desta está se referindo a quem? Está se referindo aí ao termo arquivar a correspondência. Isso aí é uma referência demonstrativa catafórica. O primeiro exemplo foi de uma anáfora e o segundo exemplo foi de
catáfora. Isso acontece pelo seguinte, para não ficar toda hora falando a mesma coisa. Fica algo bem construído. Você utiliza uma palavra, utiliza 2 pontos, faz referência, aí, escreve o termo na qual a palavra anterior foi referência. Isso é uma parte da coesão textual que a gente pode utilizar aí. Nós podemos utilizar também a elipse. Vamos dar uma olhada na elipse aí. Elipse é a substituição que ajuda a não repetir termos dentro de um texto, muito parecido com o anterior. Vamos à faculdade hoje. Eles irão na próxima semana. Qual que é a diferença ali? Lá no anterior, nós pegamos e fizemos a substituição de pronome. E aqui, o que você consegue identificar ali, dentro do texto, que você fez um texto coeso? Vamos dar uma olhada aí. Vamos à faculdade hoje. Eles irão na próxima semana. Eles irão aonde? À faculdade. Só que o termo à faculdade não precisou ser repetido. A forma como foi escrita o texto já dá para eu saber do que o autor do texto está falando, certo? Então isso aí é uma elipse. O que significa elipse? É você ocultar um termo. Lembra de sujeito oculto ou sujeito elíptico? Quando o sujeito não está... você sabe qual que é, mas ele não está escrito ali. É a mesma coisa aqui. Você sabe que se refere à faculdade, mas na segunda parte da oração ali não foi escrita. Isso é uma coesão por elipse, certo? Vamos lá para o próximo tipo de coesão que a gente pode fazer. A coesão por conjunção. A conjunção liga orações, estabelecendo relação entre elas. O exemplo aí. Nós não sabemos quem é o culpado, mas ele sabe. Qual que é a conjunção que eu utilizei para unir as duas orações? A palavra mas. A palavra mas. Eu não poderia aí utilizar portanto, né? Se são duas orações que uma é contrária à outra, dá uma olhada aí de novo para a gente poder analisar. Nós não sabemos quem é o culpado. Então, está falando aí que ninguém sabe quem é, mas, contrariando isso, mas ele sabe. É uma oração que dá uma ideia de contrariedade. E para dar a ideia de contrariedade, foi preciso utilizar a conjunção adversativa mas, ok? Aí temos a coesão lexical. Vamos dar uma olhada aí na coesão lexical. Fala assim, ó, consiste na utilização de palavras que pertencem ao mesmo campo lexical. Exemplo, aquela escola é muito boa. A instituição é referência nacional de ensino. Campo lexical, campo de sentido aí, digamos assim, né? O que acontece? Nesse caso aí, a palavra escola e a palavra instituição têm o mesmo campo lexical. Para o autor não ter que repetir a palavra escola, ele usou instituição. Então isso é um recurso muito legal que você pode fazer nas redações que você escreve, porque você não fica aí, essa escola é muito legal, essa escola é uma instituição referência em todo o Brasil. Então você vai ficar repetindo a palavra escola, então não fica legal, você utiliza uma palavra que tem o mesmo campo lexical. Então você vai fazendo esse jogo de palavras aí, de repetição, de substituição, para você poder fazer um texto legal, um texto coerente. Vamos dar uma olhada num texto sem coesão? Vamos lá, olha aí. Isso aí é um trecho de uma música da Vanessa da Mata que fala assim: é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Não tenho o que dizer, são só palavras. Saiba que o que eu sinto não mudará. Veja bem, quando eu estou falando de música, quando eu estou falando aí de textos poéticos, né? Nesses casos, o autor utiliza da licença poética. O que é isso? É quando você foge um pouco das normas gramaticais para que aquele texto tenha beleza. Se você pegar e escutar essa canção, você vai ver que a música, a letra, cabe muito bem com a melodia, né? Isso é licença poética. Ele sai um pouco das regras gramaticais para poder escrever o texto, um texto legal, que no caso aí é uma música. No entanto, se a gente fosse pegar esse mesmo texto
e escrever de uma maneira em prosa, né? Escrever em prosa, em questão de parágrafos, utilizando conjunções, utilizando pronomes, utilizando substituição, utilizando questões de elipse. Como que seria esse texto? Vamos ler o texto aí, ainda da música. Vamos lá. É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Não tem o que dizer, são só palavras. Saiba que o que eu sinto não mudará. Veja que não tem grandes questões aí de palavras aí ligando uma na outra. Olha só como é que ficaria se fosse em prosa. Se é só isso, vírgula, não tem mais jeito, vírgula, por isso, acabou. Estou colocando ali uma explicação, por isso, acabou, ponto. Desejo-lhe boa sorte e não se preocupe, pois não tem nada o que dizer, ponto. Isso são só palavras. Mas saiba que o que eu sinto por você não mudará. Nesse caso aí, a gente fez esse texto em prosa do trecho da Vanessa da Mata, e aí a gente pode ver a presença de um monte de conjunções, a presença de vírgula, a presença de coordenadas adversativas. Na música em si, não tem isso. Olha só, dá uma olhada aí. Ó, tá tudo escrito sem nenhuma conjunção, é só isso, vírgula, né? Não tem mais jeito, vírgula. Acabou, vírgula, boa sorte, vírgula. Não tem o que dizer, vírgula, são só palavras, vírgula. Saiba que o que eu sinto por você não mudará. Se esse texto fosse um texto em prova, seria um texto sem coesão. E aí, quando a gente corrige, fica tudo certinho, tudo bonitinho. Lembrando que a Vanessa aí utilizou da licença poética. Ok? Então, coesão é isso aí. Bora então ver o que é coerência textual. Vamos lá para o slide. Coerência textual é o mecanismo no qual o autor liga as ideias entre si. Falamos que um texto está incoerente quando as ideias abordadas não seguem uma sequência lógica e gradual. Então vamos simplificar isso aí. Quando você pega um texto, começa a falar de uma coisa, de repente vai para outra coisa, você está fazendo um texto incoerente. Para um texto ser coerente, as ideias que ali estão precisam bater. Precisa ter uma sequência lógica de ideias. Se uma coisa está falando de educação, você não pode ir, né, para a música, para a arte, assim. A não ser que tenha uma sequência lógica até você chegar numa música, né, você falar aí que a música ajuda na educação, beleza. Então tem que ter uma linha de raciocínio lógica. O que acontece muito com os alunos é isso. Às vezes são tantas ideias que fervilham na cabeça que na hora de colocar no papel quer colocar tudo de vez e acaba fazendo textos incoerentes. O ideal é você fazer algo certinho, lógico e gradual. Ok? Tranquilo? Isso é coerência textual. Vamos dar uma olhada aí como que fica alguns textos que não têm coerência e a gente vai dando uma modificada neles. Vamos lá. Informações prévias sobre conhecimentos gerais. Para você fazer um texto coerente, você precisa ter isso. Informações prévias sobre conhecimentos gerais. Para um texto ser coerente, o autor precisa observar se as informações encaixam ou se contradizem. Um exemplo aí, vamos pular muitas marchinhas nesse Natal. Marchinhas no Natal? Então, talvez você nem saiba do que eu estou falando, eu vou explicar. No Carnaval, aquelas musiquinhas de bloco são chamadas de marchinha. E aí o autor colocou aqui que vai pular marchinhas no Natal. Mas marchinha é próprio de Carnaval. Então esse texto está incoerente. Se é um texto formal, esse texto está incoerente. Então deveria ser, vou pular muita marchinha neste Carnaval. Então esse conhecimento de mundo é importante. É claro que esse exemplo aqui é um exemplo muito limitado, né? Mas esse conhecimento de mundo é importante. Por isso que todas as disciplinas que tem na sua escola são importantes. Desde a gramática, passando pela filosofia, pela sociologia, pela matemática, literatura, história, geografia, artes, enfim. Todas as disciplinas têm a sua importância. Quanto mais você conhece, mais fácil é de você construir um texto, beleza? Então esse aí foi o primeiro exemplo que eu dei. Agora, vamos para outra questão. Vamos lá. Inferência, conclusão. Quando está lá no seu texto, infira do texto significa conclua do texto. Num texto, é preciso notar
se o interlocutor terá capacidade global de entendimento. Aí está o exemplo aí. O PISA acontece de 3 em 3 anos. Tá. O que é PISA? O que é PISA? Para você escrever um texto que ele fique coerente, você tem que colocar a informação do que é essa sigla para quem lê saber do que você está falando. PISA é Programa Internacional de Avaliação do Estudante. Essa é uma sigla em inglês, que é Program International Student Evaluation. Né? Tá. Quando a gente vai traduzir para português, inverte as palavras aí. Mas é isso que quer dizer. Então, se você coloca a sigla, você precisa colocar o que aquela sigla quer dizer. Você não pode jogar uma sigla assim no ar, ok? Vamos para o próximo aí. Riqueza de informações. Para um texto ser bem elaborado, é necessário ter informações que não sejam óbvias e, se houver, que sejam desenvolvidas. A seleção brasileira de futebol é pentacampeã mundial. Veja bem, quando eu escrevo um texto, eu preciso sair do óbvio, principalmente uma dissertação argumentativa, eu preciso sair do óbvio. A seleção brasileira de futebol é pentacampeão. Todo mundo sabe disso, que ela é pentacampeã mundial. Então você tem que dar uma informação que seja mais profunda do que isso. Se você joga uma informação assim, você precisa desenvolver essa informação. Falar o porquê que é campeão mundial, como que aconteceu, para eles serem campeões mundiais, né? Para que a seleção tenha sido campeã mundial. Então você vai ter que dar uma aprofundada nisso aí, porque é uma informação muito óbvia. Tá, professor? Numa redação, como é que eu posso fazer? Você tem que sair do óbvio, mas para sair do óbvio não tem jeito. Ó, leia muito, leia de tudo, tá? Não só aquilo que você gosta, mas leia de tudo, até para você saber argumentar quando você não gosta de alguma coisa. Ó, eu não gosto disso porque nesse texto falou assim, beleza. Além disso, assistir bons filmes, que filme você pode referenciar. Assistir boas séries, assistir palestras de pessoas que falam de assuntos relevantes. Tudo isso vai te ajudar no momento em que você estiver escrevendo um texto para fazer um texto coerente, legal, como tem que ser. Ok? Vamos dar um exemplo aí, exemplo de incoerência textual. A ONU apresentou hoje a primeira universidade global em linha e de matrícula gratuita, com a qual tratará de impulsionar o acesso à educação superior dos estudantes das regiões menos desenvolvidas do mundo. Os únicos gastos para os alunos são uma matrícula que varia entre os 15 e 50 dólares, dependendo do país, e 10 a 100 dólares por cada exame. A gratuidade de acesso à universidade em linha não é compatível com a informação relativa ao montante da matrícula. Então veja, olha que incoerência. Ele falou de uma coisa no começo do texto e depois falou outra. No começo do texto ele fala que vai ser gratuito. No final do texto ele fala que vai ser cobrado uma taxa aí entre um valor e outro. Isso aí é um texto incoerente, certo? Teria que seguir uma linha de raciocínio para ser um texto bem coerente. Vamos para outro exemplo aí, dá uma olhada. Foram observadas primeiras propagações do vírus na população de países situados fora do continente americano, assinalou o diretor-geral adjunto da OMS, citando o Reino Unido, o Japão e a Austrália, além do Chile, na América do Sul. A América do Sul não está situada fora do continente americano. No começo ele fala, está falando de países fora. Depois ele cita o Chile. Pô, mas o Chile não está dentro do continente americano, sul-americano? Então veja, ele fez uma incoerência aí, deu uma informação, depois se contradisse. Isso aí é incoerência textual, certo? Vamos para mais um exemplo aí. O aviso amarelo é o segundo menos importante de uma escala de 4 níveis. Face às temperaturas elevadas, a Direção-Geral da Saúde, DGS, colocou segunda-feira em alerta amarelo, o nível intermediário de uma escala de 3, os distritos de Bragança, Porto Alegre, Évora e Beja. A escala não pode ser de 3 e 4 níveis simultaneamente. Então, mais um exemplo de incoerência textual. Acima ele falou que era 4 níveis,
abaixo ele falou que eram apenas 3 níveis. Qual que é o correto? Bom, nesse caso aí o autor precisaria saber qual que é a informação adequada para que o leitor não fique na dúvida, porque em cima ele colocou uma coisa, embaixo ele colocou outra. Cara, a gente poderia dar inúmeros exemplos de textos incoerentes que a gente pega. Então você precisa ficar ligado na hora que você faz uma redação para que essa redação tenha uma sequência lógica de ideias. Então vamos lá, para a gente poder resumir o que foi falado. Nós falamos de coesão e coerência, no qual coesão significa emprego correto da norma culta, né? Emprego de pronomes, emprego de conjunções, enfim, e coerência significa estabelecer ideias que se ligam umas nas outras, ok? Ideias que têm uma sequência lógica. Isso é coesão e coerência textual, ok? Para você nunca mais esquecer. Beleza, galera? Essa é a aula. Então, para a gente finalizar aqui, eu quero desejar a você bons estudos e que você possa aí aumentar o seu nível de conhecimento para fazer essa redação bem feita, coerente, coesa, como deve ser, ok? Um grande abraço do professor Vaguinho, valeu, até mais, fui!